Fala galera, belezinha? Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo sobre equações diferenciais ordinárias, né? Continuando a nossa introdução a EDOs, vamos começar a falar agora sobre EDOs de segunda ordem, tá? Até agora, nos vídeos anteriores, nós só estudamos EDOs de primeira ordem, que eram aquelas EDOs onde envolviam no máximo a derivada de primeira ordem de uma função, de uma variável real. Agora, nas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, olha só que coisa, hein? Que surpresa! Na de segunda ordem vai ter as derivadas de segunda ordem da função de uma variável real. Tá? Então, isso também é um assunto muito amplo. Então, como eu falei, nós vamos fazer uma introdução ao assunto. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre dois tipos específicos de EDOs de segunda ordem. Tá? Aquela em que a derivada segunda é igual a uma expressão que só depende de x, e um outro caso em que a derivada segunda é igual a uma expressão que depende de x e da derivada primeira. Tá bem? A gente vai para a lousa fazer alguns exemplos e você vê que o método de resolução das duas são bem parecidos, tá bem? Então vamos começar a falar de EDOs de segunda ordem, começando por esse tipo simples, tá? A derivada segunda de y é igual a uma expressão que depende de x só, tá? Como é que funciona desse jeito? Como é que a gente faz? Porque se fosse primeira ordem, tudo bem, eu sabia como resolver. Mas de segunda ordem, acompanhe comigo o raciocínio, ó. Perceba que a derivada segunda nada mais é que a derivada da derivada primeira. Não é isso? De maneira equivalente, o que a gente tem aqui, né, isso aqui é equivalente a dizer que a derivada segunda é igual à derivada da derivada primeira. Certo? Então, para pensar que essa equação aqui, ela é uma equação de primeira ordem na derivada. Como assim? Olha, se eu chamar, vou pegar aqui uma outra coisinha, se eu chamar a derivada primeira de P, tá? Então dy dx igual a P, então a gente vai ter que a derivada segunda de y em relação a x é igual à derivada primeira de P em relação a x. Por quê? Porque P é a derivada primeira, então derivada da derivada primeira. Tá aqui. Então, o que acontece é que ao fazer isso, eu estou fazendo, na verdade, se você olhar só para esse pedacinho aqui, ó, uma derivada de primeira ordem com relação à variável P. Mas P é a derivada primeira. Se eu resolver essa EDO, a solução vai ser P, né, uma função de x. E aí eu vou estar na resposta, né, P de x é igual a alguma coisa. Mas P de x é a derivada primeira. Então aqui a gente vai encontrar uma outra EDO de primeira ordem. Então acompanhe comigo. A gente vai olhar para a equação de segunda ordem, vai reduzir ela a uma equação de primeira ordem em relação à primeira derivada. Eu vou resolver, vou achar a solução, que por sua vez vai ser uma outra EDO de primeira ordem em relação à função y, que é aquela que eu queria originalmente. Então eu vou ter que resolver duas EDOs acopladas. Uma coisa interessante é que daqui vai sair uma constante de integração e daqui vai sair uma resposta de y que vai depender da constante de integração 1 e da constante de integração 2. Né? Aqui C1 e C2. Então, como eu tenho que resolver duas EDOs, vai aparecer então duas constantes arbitrárias. Tá? Vamos fazer um exemplo para deixar isso mais claro. Mas a ideia raciocínio é o seguinte, né? Eu vou chamar P de derivada primeira, resolver uma equação de primeira ordem em P, que vai ser, por sua vez, uma outra EDO, agora em Y. Quando eu resolver, eu vou estar safo, porque eu terminei meu problema de resolver a minha EDO original. Tá legal? Vamos para o exemplo, vai? Então vamos lá, galera. Olha isso aqui. Derivada segunda de y em relação a x é igual a x ao cubo mais x seno de x. Essa expressão aqui é uma expressão que depende somente de x. Então é daquele tipo lá, né? A derivada segunda é igual a uma função de x. Como é que resolve? Bem, primeiro de tudo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou falar que P é igual a derivada primeira de y. Ah, então a derivada primeira de x, de P, é igual a derivada segunda de y. Que legal, então o que eu vou fazer é substituir isso aqui e resolver a minha primeira EDO. Tá?
Isso vai me levar então ao seguinte EDO, né? Vai ficar dp dx, né? Que é a derivada segunda de y, a derivada primeira de p, é igual a x ao cubo mais x seno x. Então, é uma EDO de primeira ordem em p separável, né? Porque esse lado aqui só depende de x. Então ela é super fácil de resolver. Se você não lembra, reveja o vídeo sobre EDOs separáveis de primeira ordem. Como é que funciona aqui? Vai ficar a integral de dp, né? Que é p, vou botar assim já, né? É igual a integral desse lado. Integral de x ao cubo mais x seno de x dx mais uma constante C1, né? Bem, aqui eu tenho duas integrais, né? Isso aqui então vai ser igual a integral de x ao cubo, que é x a quarta sobre 4, mais a integral de x seno de x dx mais uma constante. Como é que eu resolvo essa integral? Vamos resolvê-la por partes. Vou chamar aqui essa integral então de I de integral. Tá, vamos lá. I de integral. Vamos resolver ela aqui desse lado? Bem, se eu fizer U igual a x, du dx, então se eu fizer dv igual ao que sobrou, que é seno de x dx, integrando aqui vai ficar v é igual a integral do seno, que é menos o cosseno, né? Menos o cosseno. Ao fazer isso aqui em i, o que acontece? Acontece que i vai ficar igual então a uv, que é menos x cosseno de x, menos a integral de v du. Menos com menos mais cosseno de x dx. Né? Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar menos x cosseno x. A integral do cosseno é o seno de x, né? Então, né, com isso aqui, né, que foi a i resolvida aqui dentro, eu vou botar um circulinho aqui, ó, de azul, né, era essa integral i. Então a gente tem, na verdade, o quê? A gente tem, então, que P é igual a quem? P é igual a x a quarta sobre 4, mais a integral de x seno de x, que é o i. Então, mais isso aqui vai ser menos cosseno de x, tem menos aqui, mais seno de x, mais a constante C1. Olha só, terminou? Não. A gente achou a solução da EDO reescrita em termos de P. Mas a gente não está interessado em P. A gente está interessado em Y. Ora, mas quem é P? É a derivada primeira de Y. Então o que eu vou fazer aqui, em vez de escrever P, eu vou escrever dy dx, por causa dessa igualdade. O que a gente encontrou aqui então? Uma EDO de primeira ordem agora em termos de y, que por acaso também é separável, né? Esse lado aqui só depende de x. Como é que resolve ela então? De maneira similar ao que a gente fez aqui, né? Vai ficar agora então a integral de dy, né? Que é y, é igual a integral disso aqui. Integral de x a quarta sobre 4 é x a quinta sobre 4 vezes 5, que é 20, né? Menos a integral de x cosseno de x dx, mais a integral de seno. A integral do seno é menos o cosseno, né? Menos cosseno, mais a integral da constante. Qual é a integral da constante? É a constante vezes a minha variável de integração, que é x, né? Então aqui integral em x, né? Então isso aqui vai ficar mais C1 vezes x. E agora, olha só, mais uma nova constante, C2. Então, agora tem duas constantes, né? Essa constante veio da primeira integração. E agora essa constante veio dessa segunda integração. Então tenho essa aqui, a expressão y é igual a x a quinta sobre 20 menos integral de x cosseno x dx, menos cosseno de x, mais C1 vezes x, mais C2. Ainda falta resolver essa integralzinha aqui malandra, que parece com essa, né? X seno x, x cosseno x. Bem, vamos usar algo parecido com o que a gente fez aqui para resolver essa aqui, ó. Então eu vou chamar essa integral aqui, ó. Aqui era i,
chamar essa aqui de J. Tá? E vamos resolver a integral J aqui no cantinho. Vou fazer algo parecido, né? Vou fazer aqui, então, U igual a X, que vai me levar a du igual a dx. Então, eu vou fazer dv, o que sobrou. dv é o cosseno de x dx. Portanto, v a integral do cosseno, que é os próprios seno, né? Sem são trocada. Agora é seno de x. Com essa substituição aqui, né? Com essa resolução por partes, eu vou ter que a minha integral j vai ser igual a uv, né? X seno de x, menos a integral de v du, integral de seno de x dx. A integral de seno de x, quem que é? Né? Com o sinal de menos na frente. A integral do seno é o menos cosseno, né? Então isso aqui vai me dar, menos com menos mais, né? Isso aqui vai me dar mais cosseno de x. Então aqui, ó. Então, recebendo essa solução aqui, vai ficar y é igual a x à quinta sobre 20, menos isso aqui. Então, menos x seno de x, menos cosseno de x com menos cosseno de x, menos 2 cosseno de x, mais C1 vezes x, mais C2. E essa aqui, galera, é a solução geral dessa EDO de segunda ordem. Então, recapitulando, o que a gente fez? A gente pegou a EDO de segunda ordem, entendeu ela como uma EDO de primeira ordem na derivada primeira, que eu chamei de P. Resolvi. Achei a solução, que por sua vez é uma nova EDO. Já tinha uma constante de integração aqui, resolvendo essa EDO já me deu uma nova constante de integração. Então fica com duas, C1 vezes x mais C2. Tá? Então, a solução da EDO de fato não é essa aqui. Essa aqui é uma EDO que surgiu com um passo intermediário, mas essa EDO aqui, essa resposta aqui, é a solução da EDO de segunda ordem que a gente queria. Tranquilo? Percebe que em termos de técnica não tem nada novo, né? Então é só um passo a mais que tem que fazer. Você tem que resolver duas EDOs de primeira ordem. E você já sabe como resolver EDOs de primeira ordem, né? Agora o segundo caso, né, que eu comentei no começo do vídeo. Uma derivada segunda é igual a uma expressão que depende de x e da derivada primeira. Tá? Como esse exemplo aqui, né? Aqui eu tenho a derivada segunda, a derivada primeira e uma coisa que depende de x só. Não tem a função y, mas tem a derivada segunda e a primeira. Como é que funciona agora? Eu vou proceder de maneira bem análoga ao que a gente acabou de fazer. Né? Ou seja, eu vou fazer P é igual a y', porque aí eu sei que vai ter P' é igual a y duas linhas. E agora eu vou substituir somente isso aqui, ó, mas isso aqui também. Aqui na equação, eu resolvo uma equação de primeira ordem igualzinho, tá? Em P. Então eu vou cair numa segunda EDO, porque vai ter uma resposta até em termos de P, mais P é a derivada primeira, e aí eu resolvo de novo uma outra EDO, e aí sim eu vou encontrar a minha solução da EDO original. Tá? Então de novo aqui vão aparecer sempre duas constantes arbitrárias, tá? Uma que veio de cada EDO. Vamos resolver isso aqui fazendo essa substituição? Ó, fazendo essa substituição aqui, ó, eu vou escrever minha EDO como sendo x vezes y duas linhas, que é então a derivada primeira, vou escrever desse jeito, né? P', mesma coisa que P', na notação aqui, linha, notação de Leibniz, né? Mais y', que é próprio P, mais x é igual a zero. Tá? Como é que resolve isso aqui? Isso aqui tem todo o jeitão de ser uma EDO linear de primeira ordem, que a gente pode resolver, por exemplo, com fator integrante. Certo? Né? Se eu escrever essa EDO desse jeito, para ficar mais claro ainda, eu quero dizer. Se você não lembra como é que resolve EDO de fator integrante de primeira ordem, rever o vídeo também, ó. Vou passar aqui o x para o outro lado, vai ficar igual a menos x, né? Nesse caso, né, o fator integrante, se você calcular, faça em casa. O fator integrante nesse caso aqui, ó, vai dar, né, aqui vai ser, bem, faça em casa, interessante, ó, vai dar o próprio x. Tá? Eu deveria dividir por x essa equação, para multiplicar por x de novo, tá? A EDO aqui já está pronta.
Então perceba que esse lado aqui, ó, deixa eu outra cor aqui, ó. Perceba que esse lado aqui, ó, ele é igual a derivada, outra carta está falhando aqui, né? É igual a derivada de x vezes p, né? Porque derivada de x vezes p, quem é? É x vezes p' mais o derivada do x, que é 1, vezes p, que é justamente isso aqui, ó, né? X derivada de p mais p. Então, o que a gente tem aqui, então? A gente tem a seguinte EDO, então, né? Vai ficar d de x vezes p é igual a menos x. Como é que resolve isso? Integrando simplesmente, né? Aqui vai ficar a integral da derivada, é o próprio camaradinho de dentro, então xp é igual a integral de menos x, que é menos x quadrado sobre 2, mais uma constante C1. Eu quero isolar P daqui, né? Então o que vai acontecer é que P é igual, se eu dividir por x, supondo, claro, x diferente de zero, né? Vai estar o quê? Menos x sobre 2, que aqui o x vai cancelar, mais C1 sobre x. Como P é a derivada de y em relação a x, eu tenho aqui a minha primeira EDO resolvida. Minha EDO de passagem, né? Vamos dizer assim. Agora tem uma nova EDO para resolver. Dessa vez em y. Tá vendo que é bem análogo ao que a gente fez anteriormente, né? Essa integral aqui também é uma essa EDO também é uma EDO separável, né? dy dx é igual a função depende somente de x. Então, basta integrar. Vai ficar integral de dy, que é y, né? É igual a integral de quem? Integral de menos x sobre 2 mais c1 sobre x dx. Mais quem que é isso aqui? Ah, peraí, né? Tem uma constante de integração aqui já, né? Já integramos aqui esse lado, né? Então vai ficar y é igual a integral de menos x sobre 2. Integral de x é x quadrado sobre 2, né? Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 vezes 2, que é 4. Então menos x sobre 4, mais C1 vezes a integral de 1 sobre x. Integral de 1 sobre x, né, de x sobre x, é ln de x. ln de x, mais a constante, C2. Então tá aqui, ó. Essa é a solução, é a solução dessa EDO, que por sua vez é uma passagem dessa EDO. Então essa EDO aqui, essa solução aqui, é solução dessa EDO aqui. Interessante, né? Viu que na verdade esse caso aqui foi muito parecido com o caso anterior, que aqui era uma função somente de x. A única diferença é que não somente substituir a derivada segunda por uma derivada primeira de p, mas a própria y' ficou p aqui dentro. Então aqui ficou x, p' mais p, né, mais x igual a zero. Ou aqui no caso pode ser o x do outro lado, se não trocado. Tá? Mas o procedimento é sempre o mesmo, tá, galera? Nesses dois casos. Então, se eu tenho a derivada segunda, que depende ela é igual a uma expressão que depende de x, e no máximo da derivada primeira de y, mas não de y, tá? Depende de x, e no máximo da derivada primeira de y, eu faço essa substituição aqui, né? P igual a derivada primeira, portanto P' igual a derivada segunda, resolvo a primeira EDO, que por sua vez vai ser uma EDO de novo linear agora em y, que por sua vez a solução vai ser a solução que eu quero, que é a solução y. Tá legal? E olha só que interessante, uma constante de integração C1 que veio daqui e a C2 que veio daqui. Isso é característica de EDOs de segunda ordem. Primeira ordem, a gente tinha somente uma constante de integração, e segunda ordem, duas constantes de integração. Tá legal? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente aprendeu aqui algumas coisas hoje sobre EDOs de segunda ordem, né? Aqui nesse caso eram específicos em que a derivada segunda era igual a uma expressão que dependia de x e no máximo da derivada primeira. E nesse caso o que a gente faz? A gente faz uma substituição de variável na derivada primeira da função. Então a gente faz p igual a derivada primeira de x, e aí, portanto, a derivada de p é a derivada segunda, e a gente reduz a EDO a uma EDO de primeira ordem na derivada primeira.
e a gente resolve duas EDOs acopladas. Cada EDO vai me dar uma constante de integração, né? Então aqui, no fim das contas, eu vou ter duas constantes de integração, tá? No próximo vídeo a gente vai falar de tipos um pouco mais sofisticados de EDO segunda ordem, tá? Espero ver vocês aí. Então, continue estudando, tá bem? Porque EDOs é um assunto muito bacana, com bastante aplicação em várias áreas, tá? Não só uma coisa matemática, mas na física, na química, nas engenharias. Isso é interessante para todo mundo. Tá bem, galera? Então, obrigado pela visualização. Continue estudando. Dúvidas, só mandar mensagem que a gente bate um papo, tá bem? Um abração para vocês. Valeu!